Obrigado. A paz do Senhor, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Queria meditar com os irmãos o que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. A partir do verso 1. Bendito seja o nome do Senhor. Ora, havia na igreja que estava em Antioquia alguns profetas e mestres, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio de Cirene, e Manaém, que havia sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separa para mim Barnabé e Saulo, para a obra para a qual eu os tenho chamado. Então eles, jejuando e orando, e impondo as suas mãos sobre eles, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, partiram para Seleucia, e dali eles navegaram para Chipre. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje pela manhã o Espírito Santo ministrou ao meu coração essa palavra, e eu quero compartilhar com os amados irmãos. Uma vez que nós estamos nos últimos dias, eu sempre gosto de mencionar isso e lembrar os irmãos disso, porque eu particularmente não posso me esquecer disso. Eu particularmente não posso esquecer da melhor promessa que alguém poderia fazer a mim, que era de um dia me tirar desse mundo de dor e tormenta, e de sofrimento, e de angústias, e de lutos, e um dia me levar para um lugar onde lá eu pisarei em ruas de ouro e de cristal, e a minha casa será uma mansão como aquelas de Alphaville em São Paulo, e ali as ruas serão transportadas ali, irmãos, adornadas de cristais preciosos, as paredes da minha casa de ouro, meu teto reluzente, irmãos, como bronze. Ali, irmãos, aquela promessa um dia chegou ao meu coração e arraizou ali de forma, irmãos, que nenhum prazer desse mundo, nenhum deslumbre desse mundo, nenhuma outra distração desse mundo pode arrancar do meu coração o desejo ardente de ir morar no céu. E o melhor, irmãos, não é ir morar no céu. O melhor de ir morar no céu, irmãos, é morar do lado de Jesus, daquele que deu a vida por mim. E Ele também deu a vida por você. E aqui, irmãos, um dia, Saulo de Tarso também teve essa visão ao cair do cavalo, porque o próprio Jesus veio ao encontro dele. E olha só, irmãos, que carinho de Jesus para com Paulo. Olha só que carinho, aquele que um dia era o perseguidor, aquele que um dia, irmãos, era o inquiridor, aquele que era assassino, espancador, violento com os irmãos, com aqueles que aceitavam Jesus, aceitavam a promessa, essa mesma promessa que eu aceitei e você também um dia aceitou. O apóstolo Paulo, irmãos, indignado, irado, endemoniado, irritado, ia atrás dos crentes, irmãos, que aceitavam essa promessa de aceitar Jesus, de ter o nome escrito no livro da vida, e de um dia deixar essa terra e morar no céu. O apóstolo Paulo, irmãos, invadia casas, puxava crentes pelos cabelos, apedrejava-os alguns, encarcerava outros, era uma humilhação. Esse era o apóstolo Paulo. E aí, irmãos, foi preciso o próprio Jesus ir ao encontro dele, e aquele encontro maravilhoso, irmãos, fez com que Paulo de Tarso, irmãos, as escamas que estavam nos olhos de Paulo, irmãos, aquelas escamas que o impediam de ver a glória de Deus, aquelas escamas que um dia estavam nos meus olhos, irmãos, eu passava dias e dias em festas, me embriagando, procurando um prazer, não me deixava ver a glória de Deus que está escrita aqui, irmãos. Essas escamas, irmãos, impedem a gente de ver a glória de Deus, a face de Jesus.
Porque os prazeres desse mundo, irmãos, eles nos cegam. A Bíblia diz que o rei deste século nos cegou para que não pudéssemos ver. Irmãos, impressionantemente, ainda alguns crentes, eu digo por mim, parece que ainda temos uma certa miopia, porque não conseguimos ver ainda a glória de Deus. Porque Jesus disse: creres, verás a glória de Deus. Se nós somente crermos, irmãos, nós veremos a glória de Deus. E nós vimos recentemente aqui nessa igreja um grande mover de Deus, um grande poder de Deus, que foi em relação à nossa pastora Suzy. Nós pudemos ver, embora algumas pessoas pensavam o contrário, algumas pessoas estavam tristes, pensando o pior, mas o Espírito Santo de Deus que está nessa igreja, mostrou o seu poder e a sua glória, está entre nós. Irmãos, o Espírito Santo não nos envergonha, irmãos. Não nos deixou envergonhado, pelo contrário, Ele nos fez triunfar. O Deus da seara de seta está aqui, mostrou: eu tenho poder e autoridade sobre a vida e sobre a morte. E as escamas, irmãos, que estavam em meus olhos, está aí nos olhos de muitas pessoas, e ainda em alguns crentes com uma certa dificuldade de enxergar, mas ainda há poder, porque Jesus Cristo, irmãos, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Basta buscarmos o seu poder, a sua glória, e Ele virá. E aqui estava ele, o apóstolo Paulo, ainda neófito, tentando entender os mistérios de Deus, tentando entender o seu chamado, orando, jejuando, aos pés dos mestres, dos profetas, daqueles que eram antes dele. E aí o Espírito Santo tomou ali os profetas e separou Paulo e Barnabé para uma missão, e levou-os para um chamado missionário. Que chamado é esse, irmão Jusivan? Aquele chamado que Jesus Cristo entregou para nós também: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Irmãos, o poder que está em nossas mãos, o poder que está na nossa boca, nos nossos lábios e no nosso testemunho, tem um poder, irmão, de tirar pessoas do inferno, de tirar pessoas, irmãos, das trevas. Esse poder, irmãos, está nas nossas mãos, está no nosso coração, está na nossa boca. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Do que o teu coração está cheio, crente, jovem, homem, mulher. O que o teu coração está cheio quando você senta numa roda de amigos que não são crentes? O que o teu coração está cheio é do Big Brother Brasil, é do campeonato de futebol, é do campeonato de basquetebol, é do campeonato de rugby. Do que é? O que o teu coração está cheio? Quando você senta com alguém e ali aquela pessoa tem a oportunidade de ouvir de você a palavra da salvação, e o Espírito Santo está doidinho para te usar ali, para tirar aquela pessoa do inferno, e você ignora. Porque talvez o teu coração, irmãos, está cheio de coisa dessa terra. Talvez está preocupado, irmãos, com a política. Talvez está preocupado com o governo federal, o governo mundial, a guerra da Ucrânia, da Rússia, seja lá onde for. Mas que o Espírito Santo, irmãos, traga a nossa memória, traga ao nosso coração essa noite, e Ele possa lembrar-nos que Ele está voltando para buscar um povo. E você, irmãos, tem um testemunho, e você, irmãos, tem uma missão, e a tua missão, irmãos, é bem facinho de fazer. É fácil, é só dizer que Jesus está voltando. É só lembrar os irmãos que Jesus está voltando. Quando alguém disser para você: irmão, a coisa está feia, está ficando caro, tem guerra na Europa, tem guerra na Ucrânia, tem guerra na Rússia, entre Israel, e você vai dizer simples: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não precisa condenar A, não precisa condenar B ou C, irmãos. Jesus falou, é mister, que essas coisas aconteçam. Eu dou graças a Deus, porque a palavra está se cumprindo.
ela está se cumprindo, irmãos, e nós temos um chamado. Esse mesmo Espírito Santo que separou Paulo e Barnabé, também já te separou, e ele também já te ungiu para pregar as boas novas. Basta você, irmão, se posicionar e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu não sei se você diz isso para o Senhor. Como eu disse ali, o pastor me convidou para essa mensagem. Eu disse: oh meu Deus, eis-me aqui, Senhor. Ajuda-me a falar uma palavra de salvação, uma palavra de ânimo, uma palavra de exortação que gere frutos, que gere alegria e que gere vontade de morar no céu. Porque eu acho, irmãos, que o crente tem que ter vontade de morar no céu. Aquela mesma vontade que o jovem tem de visitar a namorada, que a jovem tem de se arrumar para o namorado, que a noiva tem de ficar bonita para o noivo, e vice-versa. Essa mesma vontade, irmãos, nós temos que ter, essa vontade de querer morar no céu, porque quando você tem essa vontade, irmão, de querer morar no céu, você vem para a escola bíblica dominical, você vem para o culto de terça-feira, você vem para o culto de terça, de sexta, você vem para o sábado quando puder, você vem buscar ao Senhor, porque Ele está voltando, e um dia não estará mais aqui nessa terra. E a palavra nos orienta: buscai ao Senhor Jesus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Irmãos, e o Espírito Santo diz claramente que uma boa parte da noiva vai ficar, porque ela está dormindo, e ela dormindo, irmãos, vai deixar o azeite apagar. Irmão, não perca essa oportunidade. Tudo bem, o mundo está lá se lascando, pecando, se sujando, e a Bíblia diz: aquele que está limpo, limpe-se mais, e aquele que está sujo, suje-se mais. Mas você, irmãos, aqui dentro, é inadmissível você perder a salvação. Não se engane como aqueles pregadores mentirosos, aqueles profetas levianos que dizem que todo mundo vai ser salvo. Como, irmãos, que todo mundo vai ser salvo, se há pessoas que negam a cruz de Cristo, que tem vergonha de dizer que é crente, que tem vergonha de andar com a Bíblia, a palavra de Deus, que pessoas morreram para essa palavra estar aqui no nosso meio. Pessoas que têm vergonha de se posicionar, de falar o Evangelho, de falar que ama a Cristo, que ama a Jesus, que obedece a sua palavra. Irmãos, não deixe o seu azeite apagar. Jesus que disse que naquele dia, quando o arauto gritar: lá vem o noivo, lá vem o noivo, lá vem o noivo, a igreja que estará dormindo, e são todas, tanto as prudentes quanto as loucas, vão se despertar e vamos para o encontro do noivo. Mas haverá 5 doidas, loucas, imprudentes, que ficaram brincando, que ficaram debochando, desleixando, e a palavra do Senhor diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Jeremias 48:10. E guarda a espada para não matar. Você tem uma espada na mão, você tem uma espada no seu celular, você tem uma espada na sua casa. Puxe ela, irmãos, e mate esse velho homem que está dentro de você e aqueles que estão lá fora. Essa é a nossa missão. Mate, irmãos, mate, você tem a espada. Não perca essa oportunidade de tirar alguém do inferno. O Espírito Santo, irmãos, está dizendo essa noite que Ele vai levantar uma igreja poderosa, poderosa, irmãos, em obras, poderosa, irmãos, em dons, poderosa, irmãos, em profecias, em ministrações, poderosa, irmãos, e o mundo vai ver a glória de Deus. Você acha que Deus vai entregar esse mundo de mãos beijadas para Satanás? Você acha que Deus está lá dormindo, brincando? Ele vai levantar jovens, Ele vai levantar velhos, idosos, crianças, para ministrar a palavra de Deus, porque Ele diz que nos últimos dias Ele ministraria o seu Espírito sobre toda a carne. Mas basta, irmãos, você dizer que quer. Basta, irmãos, você se posicionar. Basta, irmãos, você dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim, Senhor, nesses últimos dias. E eu tenho certeza, irmãos, que o Espírito Santo de Deus
quer te usar e vai te honrar no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, agradeço a Deus a oportunidade.